Oi, gente, hoje é o dia 35 do nosso estudo e a gente vai estar entrando no capítulo 6 de Gênesis. Então, a gente vai continuar aqui do versículo 1 ao 4. Versículo 1. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, lhes nasceram filhas. Aqui a Bíblia mostra que a humanidade estava crescendo, ou seja, mais pessoas, mais família, mais vida na terra. Mas esse crescimento não era só numérico. Quanto mais as pessoas multiplicavam, mais o pecado também se espalhava. Isso mostra algo importante. Crescer em quantidade não significa crescer espiritualmente. Às vezes a humanidade cresce, mas o coração se afasta de Deus. Versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esse versículo é um dos mais discutidos da Bíblia. A expressão filhos de Deus tem interpretações diferentes. Aqui é importante eu explicar claramente. Existem duas interpretações principais. Alguns estudiosos entendem que filhos de Deus eram homens piedosos, descendentes de Sete, que se misturavam com mulheres ímpias, descendentes de Caim. Segundo, outros entendem que se trata de seres espirituais, anjos. Essa interpretação não é consenso e não é afirmada claramente na Bíblia. Então, a explicação mais segura basicamente é: pessoas que deveriam viver para Deus começaram a se misturar com valores contrários a Deus. Ou seja, quem deveria escolher pela vontade de Deus passou a escolher só pelo desejo. Isso mostra o início de uma grande corrupção moral. Versículo 3, eu vou ler em outra versão para ficar mais explicado. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os homens por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Esse versículo é muito forte. Deus percebe que o ser humano estava se afastando. Então ele declara: meu espírito não vai permanecer para sempre insistindo. E isso não significa que Deus deixou de amar o homem, mas que existe um limite para a paciência diante do pecado. Os 120 anos são entendidos por muitos estudiosos como o tempo que Deus daria antes do dilúvio. Ou seja, Deus estava avisando antes de agir. Isso revela algo profundo. Deus não castiga sem antes avisar. Ele não age sem antes dar oportunidade. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas tiveram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. Aqui, a Bíblia fala dos gigantes. A Bíblia não detalha exatamente quem eram esses gigantes. Ela apenas diz que eram homens fortes, famosos e influentes. Ou seja, não eram só grandes fisicamente, mas grandes em poder, influência e fama. Mesmo com poder, fama e força, o mundo estava se afastando de Deus. A humanidade estava admirando força, aparência e fama, mas não estava buscando a Deus. Essa passagem mostra o começo da decadência espiritual humana. As pessoas começaram a escolher pelo desejo, não por Deus. Valorizaram a aparência e força, não a obediência. Ignoraram o Espírito de Deus. E Deus, mesmo vendo tudo isso, ainda deu tempo. Antes do juízo, veio o aviso. Antes da destruição, veio a oportunidade. E isso fala muito com a gente hoje, né? Às vezes Deus está nos alertando, mas a gente insiste em viver do nosso jeito. Aqui no início de Gênesis 6, nos mostra que o problema da humanidade não era falta de gente, mas falta de Deus. Mesmo assim, Deus não age sem antes avisar. Ele dá tempo, chama, alerta e espera, porque o coração de Deus não é destruir, é salvar. E hoje, infelizmente, não estamos vivendo muito diferente daquele tempo, né? Então, que tudo isso, cada um desses dias de estudo, possa nos servir também como alerta. E esse foi o nosso estudo de hoje. Beijo e amanhã tem mais.